com o objetivo de lembrar e condenar o golpe perpetrado pelas Forças Armadas em 1º de abril de 1964, o canal Arte Agora está levando adiante uma programação cujo objetivo é não apenas honrar a memória daqueles que tombaram na luta contra a opressão e tiveram a juventude roubada pelas baionetas, mas também o objetivo de alertar aos golpistas e subservientes aos interesses imperialistas que sempre estão de olho no nosso país, que a nossa sociedade brasileira não aceita crimes e criminosos contra a democracia e contra a humanidade. E ainda lembrar que o julgamento da história sempre será impiedoso com os fascínoras, reservando-lhe lugar na sarjeta das piores cloacas. A iniciativa do canal Arte Agora se associa ao esforço do movimento Geração 68, sempre na luta, que se mantém atento àqueles que querem jogar um manto de esquecimento sobre o passado, para, quem sabe, voltar a tentar o assassinato do futuro do povo brasileiro. É nessa perspectiva que se coloca a série 64 mais 60, Vozes da Resistência, um programa concebido por Amaury Monteiro Júnior e conduzido por Alexandre Santos. A série 64 mais 60, Vozes da Resistência, consta de um conjunto de entrevistas concedidas ao canal Arte Agora por personalidades de grande envolvimento na luta contra o regime militar. Além de viver tempos de constantes sobressaltos e de ter a juventude e sonhos roubados, os entrevistados da série padeceram todos os tipos de sofrimento. A maioria curtiu a vida nas masmorras sob torturas indescritíveis. Alguns viveram o exílio longe da sua terra e dos seus amores. E todos perderam companheiros, amigos e parentes para a truculência do regime militar, o qual, diga-se de passagem, contou com o apoio e o suporte da grande imprensa, do governo dos Estados Unidos e de empresários inescrupulosos. Hoje, a série 64 mais 60, Vozes da Resistência, apresenta a entrevista concedida pelo sociólogo Edival Nunes Cajá ao escritor Alexandre Santos. Edival Nunes Cajá é sociólogo e foi o coordenador do Comitê Verdade, Memória e Justiça de Pernambuco. Foi sequestrado pelo DOI-CODE, torturado e mantido em solitária por um ano, quando ainda era estudante da Universidade Federal de Pernambuco. Último preso político libertado depois de promulgada a Lei da Anistia em 1979. O episódio da prisão de Cajá teve ampla repercussão. Dom Helder Câmara partiu em sua defesa, 12 mil alunos da universidade entraram em greve e Elis Regina o homenageou em 2 shows. Vamos à entrevista. Nós estamos recebendo uma das figuras mais emblemáticas da resistência ao golpe de 1964. É o Edival Nunes Cajá. O Cajá, como é mais conhecido, ele começou cedo, ele deu muito trabalho à repressão, deu muito trabalho aos gorilas que faziam parte da repressão, e ele vai contar alguma coisa dessa história, que é uma história que vai seguramente dar substância aos melhores livros que vão se referir à resistência ao golpe militar no Brasil. Cajá, como é que você foi levado ou atraído para a resistência ao golpe? Companheiro Alexandre Santos, eu tinha participado com meu pai da campanha pelo Sim, a campanha
de 63, puxado pelo presidente Jean Goulart, para que o Brasil inteiro votasse naquele plebiscito a favor do sim ou do não. O sim significava voltar ao presidencialismo e liquidar, acabar com o parlamentarismo, que foi um artifício da ditadura militar dos ministros militares para impor limites à ação do presidente Jean Goulart quando assumiu o governo. E então o presidente recorreu a um plebiscito. Eu, então, ajudei meu pai nessa campanha. Quando veio o golpe, eu estava com 14 anos. E meu pai tinha uma visão muito simpática do trabalhismo, do getulismo. E então nós passamos a votar no MDB. Na nossa cidade, quem era o Denis votava na Arena, lá no interior da Paraíba. Agora, o meu despertar, assim, no sentido de tomar uma ação, a minha primeira ação contra o regime foi em 67, numa passeata, no dia 22 de agosto de 1967, contra uma manifestação da Aliança para o Progresso, da chamada Cruzada ABC, que era instrumento da lavagem cerebral dos Estados Unidos. O símbolo era duas mãos assim, Brasil e Estados Unidos, alianças para o progresso deles, dos States, e não nosso. E então entrou o líder estudantil, diretor da associação, presidente da União dos Estudantes Secundaristas de Cajazeiras, diretor da UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, já proscrita, é 67, na ilegalidade, e nos convoca a participar desta ação. Tomar a bandeira dos Estados Unidos e do Brasil na mão dessa gente, queimar dos Estados Unidos, erguer a do Brasil e fazer o que sempre fazíamos nessa data, que é a data da cidade, protesto contra a ditadura e o imperialismo no Brasil. Então, essa indignação foi naquele dia, porque nós saímos em passeata, cerca de 1.000 estudantes. Aliás, nós chegamos discretamente no local onde ia passar aquela marcha de 150 bajuladores dos Estados Unidos. E quando a senha era quando ele tocasse um apito, soasse um apito de futebol, de juiz de futebol, nós todos entraríamos em cena para desfazer o ato, queimar a bandeira dos Estados Unidos e então realizar a nossa manifestação no Dia da Cidade, que já era uma tradição da cidade, uma cidade de tradição cultural, de tradição política. Um preso político na cidade, em 64. Então, esse foi o meu primeiro ato de manifestação, ou o meu primeiro batismo na luta política contra a ditadura. Aqui em Recife, sim, me tornei presidente de Grêmio da cidade, fizemos várias outras manifestações. Aqui em Recife, já no colégio, no ginásio pernambucano, ginásio do Jonas José de Albuquerque, aqui, que foi assassinado pelo Exército no dia 1º de abril, juntamente com Ivan Aguiar. Esses dois jovens, o Jonas, secundarista, poeta do ginásio pernambucano, e o Ivan Aguiar, que acabara de passar no vestibular para o curso de engenharia. Ia ser seu colega. Amante das artes, da engenharia. Um jovem líder estudantil, todos dois pertenciam à União da Juventude Comunista. Foram simplesmente metralhados a cerca de 300 metros do palácio. Não conduzia pau nem pedra, muito menos arma de fogo. Manifestação pacífica. Isso mostra a natureza do ato, a natureza, o que é que significou o caráter do golpe militar. Porque há uma lenda acusatória da direita de que a luta armada começou pela esquerda. Começou pela resistência armada. A resistência armada foi uma resposta à ação armada das Forças Armadas dirigida pelo Pentágono e pela CIA. Todos sabem, nós todos sabemos, hoje nós temos provas, farta documentação. Lá nos Estados Unidos se abre os documentos a cada 20 anos, os arquivos, e está demonstrado que o golpe militar de 64
foi discutido, engendrado na Casa Branca, no Departamento de Estado, com presença de oficiais superiores do Exército Brasileiro, dos grandes empresários do Brasil. Esta maldita obra é conjunta das Forças Armadas do Brasil, do Pentágono e do alto empresariado. E os 2 últimos anos, antes da queda do Jango, foram empregados uma farta propaganda, uma intoxicação ideológica, muito recurso através do embate. Foi revelado na biografia do embaixador Lincoln Gordon dos Estados Unidos no Brasil, escreveu uma biografia antes de sua morte e falou dos bilhões de dólares que recebeu, da 4ª frota nas águas brasileiras, no momento exato que ia deflagrar o golpe de 64. Então, portanto, os jovens que tinham consciência cívica, que tinham consciência de nacionalidade, de Brasil, se indignaram, perceberam a ação, quer dizer, covarde do fascismo e, vamos dizer assim, aquilo que na diplomacia diz que um país não pode intervir em outro país. Não é uma coisa diplomática, não é uma coisa correta. Então, essa é uma obra conjunta da alta burguesia brasileira com os grandes negócios e do Pentágono dos Estados Unidos. Lamentavelmente, essa é a verdade. Bem, em um outro momento, já aqui em Recife, que, vamos dizer assim, foi muito marcante na minha militância, é quando nós estamos organizando o Grêmio em homenagem ao Jonas José, denominamos o Grêmio do Ginásio Pernambucano Grêmio Livre Jonas José. Lançamos o primeiro jornal, o diretor, que era um preposto da ditadura, cujo governador era indicado, biônico, um membro do Tribunal de Contas, Heraldo Gueiros, me chamou à sala da coordenação da direção e disse: você sabia que os generais estão lendo esse seu jornaleco? Eu disse: doutor, professor, primeiro jornal é um jornal, não é meu. É de um coletivo. E segundo, para nós significa muito prestígio os generais, homens ocupados, terem tempo para ler o jornal. Aí ele bateu na mesa, disse que eu estava me fazendo de engraçado, etc. Depois, no dia que eu não avisei. Então, eu achei que aquela ameaça era descabida. Não faz parte do trabalho didático de um diretor de colégio, de um colégio centenário, com as tradições do ginásio pernambucano. Me indignou bastante. E depois outros atos foram se passando. As mortes, por exemplo, os sequestros. Me chocou profundamente o covarde assassinato do padre Henrique. Foi destroçado, dilacerado. E depois lançado num matagal perto da cidade universitária. Qual era o crime do padre Henrique? Um serviço de orientação de alto nível que ele prestava à juventude universitária, que vivia em grande parte entre o dilema de entrar na luta armada ou se acomodar, ou se entregar às drogas. E o padre Henrique procurava acalmar aquela situação inquieta de muitos jovens da cidade do Recife. E o Comando de Caça aos Comunistas, que era um órgão paramilitar ligado às Forças Armadas, recebeu a tarefa de liquidar a vida do padre Henrique, e assim o fez, conforme a Comissão de Memória, Verdade e Justiça de Pernambuco, Dom Helder Câmara, desvendar, através de vários depoimentos, e confirmar os autores, os delegados e o serviço paramilitar, juntos com o Estado, que liquidaram a vida do padre Henrique. E, anteriormente, fizeram um atentado à vida do Cândido Pinto, presidente da UEP. Então, presidente da UEP, estudante de engenharia, foi um colega seu, foi metralhado ali no início da Ponte da Torre, no dia 28 de março deste mês que nós estamos vivendo.
Inclusive, os estudantes vão prestar uma homenagem a ele. Amanhã terá uma homenagem a ele, organizada por Marcelo Mário de Mello, na casa, ali no Recife Antigo, Mambulengo, um restaurante. E os estudantes vão fazer essa homenagem na ponta do lugar onde ele foi metralhado, a UEP Cândido Pinto, cuja presidente é a companheira Jéssica, uma jovem olindense, militante da causa que o Cândido Pinto, naquele momento, empunhava. Então, meu companheiro, toda essa causa pelas quais muitos morreram, jamais morrerá. Torna a causa imorredora. A causa da liberdade, da democracia e do socialismo. Porque... Cajá, Pois não, e aí, então, você, depois de um início na sua cidade, e foi um início marcante, né? Porque vocês se insurgiram contra uma demonstração de subserviência desse negócio, dessas duas mãos assim, que no fundo era uma palhaçada, né? Então exato. foi um início, assim, uma estreia bastante marcante. E aí você veio para o Recife. E no Recife, então, você travou conhecimento com outras experiências. E você foi se aprofundando. E esse aprofundamento seu, Cajá, na causa da resistência, você lembra de alguns episódios assim que a gente pudesse citar como sendo, não, o Cajá esteve em tal canto, tal, porque eu sei que a sua história é uma história muito forte, né? Eu sei que você foi preso, foi torturado, passou um tempo, ninguém sabia onde você estava, você foi manchete nos principais jornais do país. Mas antes, Cajá, como é que foi esse processo? Como é que você, no início, você estava na, na, na- as primeiras atividades de rua, como, por exemplo? Olha, um momento marcante da resistência foi a reconstrução do movimento das entidades do estudantes na universidade. Já havíamos reconstruído o Grêmio Livre Jonas José, no ginásio pernambucano, que sempre foi a escola emblemática do movimento secundarista. E então, na universidade, no curso de Sociologia, de Ciências Sociais, então iniciei logo no primeiro ano, a minha contribuição foi reorganizar o Grêmio, e a legislação era tão imposta, que era aquela mesmo que vem do Decreto-Lei 288, do Suplicy de Lacerda, de 66, que transformou a UNE, acabou a UNE, criou o Diretório Nacional dos Estudantes, que não vingou, que todo mundo boicotou, e foi começar a reconstruir a UNE. Tirou as UES e botou em seu lugar diretórios estaduais estudantis, os grêmios e os centros acadêmicos por diretórios acadêmicos, os grêmios pelos centros cívicos. Então, a gente estava numa fase de reconstrução dessas entidades. Então, logo em seguida, na Universidade Federal de Pernambuco, nós assumimos o desafio, já que era o diretório de centro, não tinha de curso, então começamos a reorganizar o diretório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Era um diretorão, assim, um negócio de vários cursos, você tem que fazer um só. E depois começamos a desmembrar curso por curso. História, psicologia, geografia. Tiramos uma comissão, o estudante de engenharia, da área de medicina, da área de humanas, e fomos ao reitor Paulo Maciel, com abaixo assinado, para reabrir o DCE. Reabrir os diretórios acadêmicos e o DCE, que estava na mão de um policial. E nesse encontro com o Paulo Maciel, ele nos ameaçou novamente, fez igual o Souto Neto. Chegamos lá para entregar o abaixo assinado, uma comissão de 30 estudantes, ele disse que não queria receber esse povo todo, mas foi uma pressão, ou é todo mundo ou não recebe todo mundo. Finalmente entramos na grande sala do reitor, expusemos o problema, e lá ele disse, eu conheço essa movimentação de vocês. Aí olhou para mim e disse, eu sei o que é isso, eu fui da JUC. Lá na minha juventude, eu fui da JUC, eu sei o que é isso. Você está por detrás disso. Eu disse, reitor, eu não estou por trás, eu estou na frente, estou aqui. E tenho orgulho do que nós estamos fazendo. Nós queremos a liberdade, a democracia dentro da universidade.
Isso não é exigir demais. E de resto no nosso país, que foi roubada. E essa universidade tinha sofrido, ainda tinha as marcas do sangue de Humberto Câmara Neto, que havia sido sequestrado. Foi presidente do DCE, foi diretor da UEP e da UNE. E foi sequestrado e assassinado e está sumido até hoje. Humberto Câmara Neto, estudante de medicina. Rui Frazão, também foi sequestrado, está desaparecido até hoje. Enfim, nós estávamos com vários estudantes caçados pelo 477 e é preciso recuperar essa história, resgatar a memória desses companheiros, instalar a Comissão da Verdade da UFPE, que não teve até hoje. Hoje eu tive uma grata notícia e surpresa que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, criou hoje, aprovou hoje, no Conselho Universitário, a criação da Comissão da Verdade da Unirio. Já tem a UFRJ, já apurou vários casos de perseguição, cassou o mandato de honoris causa ao presidente ditador Médici, e na Unirio hoje foi criado a Comissão da Verdade da Universidade e aprovado o título de doutor honoris causa para o seu amigo aqui que vos fala. Parabéns, fico muito feliz em saber Obrigado. disso, já. E é um título merecido, é um título merecido. Obrigado. Então, nós vamos... Esse movimento, a reconstrução, compete à nova geração do movimento estudantil de hoje. E foi a universidade que fez isso por pressão dos estudantes, dos professores mais conscientes. Mas, Cajá, mas ainda, retomando ainda o fio da meada, e o reitor, o Paulo Maciel, aquele encontro redundou em alguma coisa concreta ou ele simplesmente encerrou a conversa e deu dito pelo não dito e, enfim? E fez exatamente isso, deu o dito pelo não dito, fez essa ameaça para tentar botar uma cunha entre mim e os demais colegas e nada fez. E nada fez. Então, começamos um movimento. Começou um trabalho de organização dos grêmios, de agitação em favor da liberdade, contra as taxas abusivas, pela abertura do restaurante que estava fechado, restaurante universitário, e que finalmente culminou com a minha prisão, no dia 12 de março de 78, fez aniversário agora. Quer dizer, a sua prisão foi na sequência desse encontro com o reitor e, vamos dizer assim, associada a essa luta imediata que foi deflagrada pelos estudantes com relação à redução de taxas, de abertura do restaurante, enfim, havia também teses gerais. E aí houve algum... Eu lembro que se dizia que, ao nível da universidade, havia uma espécie de assessoria de segurança, que fazia uma espécie de... intermediava as informações, uma espécie de SNI implantado dentro da universidade. Não sei se é verdade, não sei se corresponde a... Infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. E ficava na reitoria. Tinha uma sala, a reitoria era no primeiro andar, e no térreo tinha uma sala onde atuava o antigo SNI, com o nome de ASE, Assessoria de Segurança e Informação. E esse nome na parede, lá na porta, ASE, Assessoria de Segurança e Informação. E sabe quem era o coordenador daquele movimento, na época? Um colega seu, engenheiro. Quem é? Sebastião Barreto Campelo. Eita, danado. Era mesmo. o chefe. Ele era, ao mesmo tempo, o reitor, meio estava disfarçado. Ele tinha o título de pró-reitor comunitário, que era a pró-reitoria encarregada da segurança, era pró-reitor comunitário, da comunidade, estudantil, acadêmica, de corpo docente e discente. E havia um estudante, que esse era o cara que estava recebendo, provavelmente, o seu salário, que era assessor dele, aluno dele de engenharia, que depois tornou-se coordenador, presidente daquele na gestão lá em Olinda, daquele clube, um clube antigo que estava fechado, o Atlântico, que abriu e chamava
Forró Cheiro do Povo. Do povo, eu lembro. Um cara barbudão, ele tá vivo, eu vejo ele por aí, de Barra Branca, andando, que a gente chamava um cão, ele apelidou ele de um cão. Eita, é o Raimundo Campos, Raimundo Esse Campos. aí, é Raimundo Campos. Pronto. Esse aí foi chefe era o coordenador, o diretor desse negócio, alugou, e esse cara tinha uma equipe, quando a gente colava os cartazes anunciando a abertura do diretório, uma palestra, um seminário, aparecia no chão arrancado. Era a ação desse SNI dentro da universidade. Eita, A minha prisão não foi logo em seguida a essa audiência, demorou um tempo, o trabalho cresceu mais. Eu acho que logo após essa audiência, eu fui convidado por Dom Helder para ser membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife, representando a juventude, os jovens. Dom Helder criou essa comissão bem representativa. Tinha um advogado, um médico, uma dona de casa, sempre várias representatividades. E eu fiquei surpreso com esse convite e aceitei com muita honra ser membro da Comissão de Justiça e Paz. Eu já prestava um certo serviço dentro do trabalho da CNBB Regional Nordeste 2, já era um assessor, eu tinha carteira assinada quando eu fui preso pela CNBB, e Dom Helder era o presidente da CNBB Regional Nordeste 2, que pega de Alagoas até Rio Grande do Norte, 4 estados. Bem, e um outro momento assim muito impactante aqui na resistência em Recife foram as prisões dos assessores do Dom Helder. Antes de mim, da minha prisão, Custódio Amorim, que era da Operação Esperança, Antônio Vieira, que também era coordenador da Operação Esperança, Dida, que era um diretor de teatro, trabalhava na Chester, agora está aposentado. Preso, sequestrado. Não foi chegando alguém com um documento, uma ordem judicial, não. Foram sequestrados. O Vieira foi sequestrado na praça do entroncamento, andando. Na veraneio, eram os carros do Exército para essas operações. E nesse terreno, nesse mesmo período, foi sequestrado Manuel Lisboa. Manuel Lisboa e mais 6 companheiros do PCR, da direção do PCR. Eu, na época, era militante, como sou hoje, ainda hoje, do PCR, Partido Comunista Revolucionário. Como sou hoje, com muita honra. E então, o partido me deu uma tarefa, conversar com o Dom Helder, me apresentar. Isso é agosto de 73, eu aqui dei um pulo, eu ainda não estava, eu era secundarista nessa ocasião dessas mortes. Eu era secundarista, eu estava no Grêmio do GP e trabalhava no Banco Industrial de Campina Branca, que se fundiu com o de Minas Gerais e o Mercantil do Brasil. Fiquei 4 anos como bancário. Estudava à noite no GP e militava sábado e domingo. E nessa ocasião que eu recebi essa missão, eu fui a Dom Helder, e me lembro perfeito, foi meu primeiro encontro com ele. Me identifiquei, tirei meu documento de ex-seminarista, minha carteirinha do seminário, eu fui seminarista em Cajazeiras. Depois fui líder estudantil quando saí do seminário em Cajazeiras. Mostrei minha carteira de bancário, meus documentos, e de aluno do GP. E mostrei para esse meu filho, não precisa dessas identificações todas. Basta pelo seu nome. Eu não era Cajá. Cajá foi um apelido que ele botou. E desse diário, fiz uma pesquisa lá para saber as ações de Dom Helder, porque a Comissão do Vaticano de Beatificação existe, que você tenha converse com as pessoas que veio perto daquele santo para saber algum depoimento. Aí me perguntaram, Dom Helder influenciou alguma coisa na sua vida? Você trabalhou quantos anos? Eu falei, 6 anos e meio com ele. Aí ele disse, influenciou a sua vida? Eu digo, tanto que o meu nome, Cajá, hoje está no meu nome, é Valmir da Silva Cajá. Foi ele quem colocou, era um apelido carinhoso. E foi quem me casou. Né? O meu casamento foi oficial, organizado, né, de uma maneira mais informal, a mais revolucionária que eu já vi até hoje. Eu nunca vi noivo falar na hora do deram o microfone, deram pagar o que era noivo, falando com cada um uns 10 minutos, agradecendo. E eu me lembro que eu disse, na hora, logo que me entregaram, eu não sabia, eu fiquei surpreso, porque eu não sabia nada do ritual. Só sabia que era diferente, porque quando eu entrei lá na igreja, lá em Tigipió, estava lotado pareciam umas 1.000 pessoas, não sei se... Era muita gente.
Uma cuíca, aquela roncava lá em cima onde fica um coral cantando, que era uma charanga, uma cuíca roncando, e muitas palavras de ordem. E ele me passa a palavra, foi e disse: vou te fazer esse parente só para lhe dar essa criatividade que me surpreendeu profundamente. Aí me passaram a palavra. Vamos dar início à cerimônia, passando a palavra ao O noivo. noivo. O cerimonial lá falou. Aí eu disse: bem, boa tarde, eram umas 3h30, 4 horas. Queria agradecer a presença de todos vocês para comigo aqui, estar presente comigo, para assistir o meu segundo casamento. Aí todo mundo Eita, surpreendeu, o porque eu era segundo? novo, a galera era nova também. Isso aí nos conhecia, todo mundo sabia. Eu tinha saído da prisão há pouco tempo, né? E aí eu parei, fiz uma pausa, propositadamente, aí cada um ficou olhando um para o outro, como cochichando, perguntando, para o meu segundo casamento. Eu fiz uma pausa. Eu digo: sim, porque o meu primeiro casamento foi com a libertação do povo brasileiro. Eita! E neste casamento, neste noivado, neste primeiro casamento, eu conheci a Gal, nessa mesma luta. Aí resolvemos nos casar, fazendo assim o nosso segundo casamento. Aí o pessoal aplaudiu, eu encerrei por ali mesmo. Gal falou, confirmou, e quando deram a palavra para Doel, aí Doel disse: eu é que não sou besta, daquele jeito, quando oramos de falar, de perguntar se aqui tem alguém contra esse casamento, porque ele teria que fazer essa pergunta. Ele teria que fazer a pergunta, né? E a forma que ele contou a pergunta foi: eu que não sou besta de perguntar se aqui tem alguém contra esse casamento. Daniel é espetacular. E eu gostaria que todos os casamentos fossem assim, que a comunidade é que fizesse o casamento e o padre, o celebrante, é apenas um participante, que era assim os primeiros cristãos, se reuniam debaixo de uma árvore e a coletividade oficializava a convivência dos dois. Ou seja, uma visão revolucionária do casamento, né? É. Mas voltando à questão, você tinha perguntado aí, então, as mortes, Dom Helder me recebeu, perguntou o nome dessas pessoas, eu não sabia, eu só sabia os nomes de guerra, então pedi a ele um tempo para poder eu voltar, e disse: vá rápido, só quero que você saiba que ao entrar aqui e ao sair, você foi ou fotografado ou filmado pelo serviço de segurança. Você sabe disso? Eu digo: sei. E você não tem medo, não? Eu tenho medo, mas eu preciso prestar esse favor para salvar alguma dessas vidas. É possível que uma denúncia sua ajude a salvar a vida deles, porque senão já vai sair que eles foram mortos, foram receber voz de prisão, fugiram, um caminhão passou por cima, botam até a placa do caminhão. Ou que então foram dar voz de prisão, o revolucionário sacou a arma e houve um tiroteio e morreu naquele instante. Então eu fui. Por sorte, eu tinha um contato com o único companheiro que conhecia o Manuel Lisboa, foram amigos de jardim de infância, e sabia tudo, tinha a história. Então, tinha um ponto marcado, me encontrei com ele, e assim a gente reencontrou, e levei os nomes dessas pessoas, e Donaldo pôde fazer uma denúncia, me sugeriu falar com o Fernando Lira, fui atrás de Fernando Lira, que fez um pronunciamento na Câmara dos Deputados, na tribuna, dizendo que em Recife vários jovens foram sequestrados e iriam aparecer como os mortos em breve, se o poder, se não tivesse uma intervenção de justiça, de denúncia, de propagação para frear a mão dos torturadores. Infelizmente, morreram, eles conseguiram matar 3 desses 6 que foram sequestrados nessa ocasião. Ao todo, chegaram a ter umas 40 pessoas presas, em 73, vinculadas ao PCR. Isso tudo foi coisas que foram caminhando até chegar o momento, como eu falei, do dia 12 de março de 78, quando me sequestraram, quando eu saí da diocese, ali em frente ao Mustang. Esse bar ainda existe hoje, com o nome de Mustang, na Conta Boa Vista, e ainda existe o ponto de ônibus, o mesmo ponto de ônibus, de frente ao Mustang, está lá. Eu fui sequestrado ali, e depois passamos 10 minutos, eu resisti à prisão, porque não foi uma prisão legal, ninguém me apresentou num documento. 3 caras partiram de mim e queriam me botar dentro do carro. Então eu resisti o quanto eu pude. Então, tinha umas 30, 40 pessoas, ficaram espantadíssimas com aquela cena ali. O carro não tinha placa oficial, os caras não tinham farda nenhuma,
e não me apresentaram documento nenhum. Eu disse, qual documento? Você apresenta. Um disse, deixa eu me apresentar. Afastou para trás, assim, deu o murro mais pesado que alguém podia dar na cara de outra pessoa. Então, foi uma luta assim, muito grande para poder eles conseguirem me botar no carro. Isso tudo deu para chamar a atenção das pessoas. Quando eles conseguiram pegar as pernas e fazer com que eu não pudesse me suspender do chão, eram 3, então aí eu gritei bem alto. Eu vi que estava agora se consumindo mesmo, eu estava entrando no carro. Aí eu gritei, eu sou Cajá, avisa do Eldo que eu sou Cajá. Aí o carro partiu em disparada e o espancamento já continuou dentro do carro. E aí se deram as sessões de tortura. Na sexta, era uma sexta-feira à noite, 20 horas, seguiu a sexta. Lá pelas madrugadas mudaram a equipe suava, estava cansada de tanto bater. Entrou outra equipe no amanhecer do dia do sábado, foi trocada à tarde, entrou outra equipe no domingo, segunda até a terça. Na terça, estourou uma greve na universidade. Esse espancamento, essa tortura, eles perguntavam alguma coisa, Sim, é debaixo do interrogatório. Não, mas pois é, mas eles queriam saber o quê? O que é que eles estavam com tanta avidez assim em alguns, eu tenho conversado com muita gente que teve preso e sofreu tortura nesse período, alguns porque queriam saber coisas. Mas eu já tive contato aqui com companheiros e apanharam simplesmente para apanhar, porque alguém queria bater e, enfim, era quase que um objeto de tortura ou sei lá, de treinamento de tortura. Com vocês queriam saber alguma coisa, né, especificamente, né? Eles Nome de estavam pessoas. Eles estavam com uma lista de 230 militantes do PCR para serem presos e precisavam da minha confirmação. A tática deles definida foi essa. Porque o processo de tortura era para confirmar a minha militância e as pessoas que eles queriam que eu confirmasse. Que eu confirmasse o envolvimento das pessoas mais combativas, tanto no MDB, porque eu militava no MDB, quanto na igreja, que era daquelas pessoas que pertenciam ao PCR. Eu disse, eu não sou do PCR, logo não sei quem é. Essa era a minha resposta o tempo todo. E aí eles diziam, você vai morrer, você vai morar no mesmo lugar onde está Manuel Lisboa, debaixo do chão. Eu disse, vocês vão matar mais um inocente. Isso aí ficaram indignados. Bateram mais, ficaram putos. Eu digo, mas não tenho nada a informar, não sei de nada. E foi juntando provas, os dados que eles tinham, e eu não assumi em nenhum momento, não dei nenhuma informação que eles queriam ter, né? Que era sobre esses companheiros. Geralmente, eles também interrogavam por aparelhos, por dinheiro, por recursos, né? Porque eles querem saber, os militantes, os aparelhos de financiamento da sustentação dos revolucionários. Evidentemente que eles ficam cada vez mais indignados, vão aumentando as torturas, e se não fosse realmente a ação de Dom Helder na imprensa internacional de fora, a denúncia que ele fez, até o Papa mandou um telegrama, o Papa Paulo VI, para o Geisel, tem uma cópia dele, um para Dom Helder, outro para o Geisel, para o general Geisel, pedindo, não pedia minha libertação, não, pedindo que poupasse a vida do jovem Edivaldo Nunes, tal. E os estudantes entraram em greve na terça-feira. Fizeram uma assembleia na segunda, na terça-feira entraram em greve na Universidade Federal, com a participação da Rural, da Católica, da FESP, que havia. Além de ter aberto o DCE lá da Federal, nós já tínhamos aberto, a Rural foi o primeiro, já tinha aberto da Católica também, estava em processo de construção do DCE da antiga FESP, que hoje é a UPE. Né? Então, digamos assim, que o movimento estudantil, com aquela greve, paralisou a mão dos torturadores. As mãos dos torturadores, né? Pode continuar. Já? Sim, estou ouvindo. Bem, a questão
que você Sim, mas colocou. espera aí. Então é o seguinte, a gente fez essa. Deixa eu fazer uma pergunta também que eu já fiz a outras pessoas. De lá para cá, Cacá, eu sei que nós não estamos, naturalmente, saltando no tempo, não. Não é isso. Não é isso. Eu sei porque aquele foi um momento muito efervescente, né? Você estava preso, depois você passou um tempo preso, depois você solto, e ali é que a coisa estava. Mas, só uma espécie assim. Você de lá para cá, você já reencontrou algum dos torturadores? Conseguiu reconhecer algum torturador em algum desses, nessa sua vida? Foram, esse período da prisão teve um negócio interessante, porque quando chegou o momento da eleição, a prisão foi em março, 12 de março, quando chegou 15 de novembro, então 13, 14 de novembro, tinha muitos pedidos de liberdade, de, de, de condicional, de superação de habeas corpus, pedindo para responder o processo em liberdade, vários, tanto aqui quanto no STF, no Superior Tribunal Militar. Então, nas vésperas da eleição, então eles fizeram lá uma jogada e me puseram em liberdade, e os oradores da Arena, porque havia, o Jaba era candidato a senador, e o Jaba, em todos os comícios, um dos momentos altos era o estudante preso e tal, a ditadura, etc. Então, aí eles passaram a fazer, nos informaram isso, os candidatos da Arena, disse, enquanto a oposição fala, a gente realiza, o estudante está em liberdade e tal, nosso partido da Arena, a renovação e tal. E aí eu fui solto, Você a passou, imprensa. você passou quanto tempo preso? Aí deu, acho que uns 6 meses, foi 12 de Seis março, meses? isso é Mais, novembro, dá mais se- 6 meses, é novembro, mais né? 6 meses, 15 de mais seis novembro. meses, né? É, Mas a parte que você apanhou mais foi no começo, né? é no começo, as torturas é no começo. Depois da greve eu não voltei a ser torturado. Não voltei a ser torturado. Então, me pediram vários jornais, entrevistas, eu fiz uma coletiva. Propõe uma coletiva no dia, eu dei uma coletiva. Esta coletiva, a primeira pergunta era como é que foram esses dias, se houve tortura, se eu estava arrependido. E eu afirmei que faria tudo de novo, que tudo que eu fiz foi correto, que essa luta nossa não acabou, a luta pela a Constituinte, pela anistia ampla, geral e restrita, a libertação dos presos, a volta dos exilados. Então, eu coloquei o programa de luta que a gente tinha nessa entrevista. E então eu fui preso 2, 3 dias depois. Pela segunda Passou vez. a segunda vez. Aí veio essa prisão. Doel tinha me sugerido ficar no seminário, depois daquela entrevista e tal, houve eleição. Então, ele achava que os caras podiam retaliar e me sugeriu ficar no seminário de Olinda, que era um local lá na SEG, onde funcionou a Faculdade de Direito. E eu fiquei lá. Fui preso lá. Chegaram lá na recepção, a freira disse que eu não estava, era a instrução que tinha, e eles disseram que era colega, não sei o quê, veio um, aí eles disse que eu não estava, veio outro. Finalmente chegaram na terceira vez, a freira levar até o quarto onde eu estava, ela já ia presa. Forçou, gerou uma situação muito complicada para a freira, né? E ela foi com eles até o quarto, bateu lá na porta. Eu senti, eu estava escrevendo o nome dos torturadores, foram 5, eu estava memorizando coisas para não esquecer, escrevendo. Eu estava anotando, estava com caneta e papel e lápis. Quando eu vi aquelas pisadas na minha porta e uma zoada, o cara pedindo para ela falar, e ela disse, eu falo vocês, e ela não queria falar, mas eles queriam que ela falasse, porque sendo ela que falasse, eu ia reconhecer a voz. E aí eu rasguei, comecei a rasgar, eu tinha um isqueiro que eu fumava na época, queimei os papéis todos, bem queimado mesmo, botei no local do lixo, até que eu abri a porta, eles entraram e foram revirar os colchões, a tática de sempre, né? E viram, então pegaram o papel queimado, botaram assim, mas estava todo esfarelado, né? E daí eu fui conduzido novamente para a Polícia Federal, e depois da Polícia Federal fui levado para o quartel militar da Cavalaria, que fica lá no Bongi, lá perto da Chesse, em São Martim. Ali
quartel da cavalaria da Polícia Militar de Pernambuco. Então, ali fiquei mais uns 6 meses e fui solto no dia 1º de julho, 1º de julho de 79. E me casei no dia 29 de julho, logo em seguida. Mas passei, antes do casamento, fui para São Paulo, passei uns 8 dias agradecendo nas paróquias, nas dioceses, em Santos. Eles mandaram 35 mil assinaturas num abaixo-assinado, pedindo o meu julgamento. O advogado meu, além de Pandolfo aqui, era o Edibal Piveta de São Paulo, o Teste de Lins Silva no Rio, o Heleno Fragoso. Então, esses advogados, sem cobrar um tostão, vinham aqui acompanhar o processo. Aquele prêmio Nobel de Literatura da Argentina, Adolfo Pérez Esquivel, veio visitar, não deixaram me visitar, mas ele visitou Dom Helder, conversou bastante com Dom Helder, deu entrevista, está aí nas imprensa, nas páginas do diário. O fato é que Sim, mas aí você foi julgado e a acusação era qual? Havia uma acusação? A acusação era a acusação pelo crime de reorganização do PCR, crime de reorganizar o partido clandestino. Esse era o crime. Esse era o crime? É o crime. Tem vários, mas esse era o principal. Eles processam você com vários artigos, né? Quando a gente se distancia do fato, a gente começa a ver o quão foi ridículo aquela violência. O crime atribuído a Edivaldo Nunes Cajá era ter reorganizado, tentar reorganizar. Reorganizar um crime, um partido proscrito, um partido proibido. Quer dizer, primeiro, é ridículo prescrever um partido. Não é? Claro, e depois... partido que tem o direito de existir como está hoje. Claro. O PCR está clandestino por uma opção sua. Mas todos os partidos comunistas que quiserem estar legalizados têm esse direito, está na Constituição. Não tem problema. Não é? Pois bem, essa era a principal acusação de acordo com a Lei de Segurança Nacional. Aí só restava 11 dias para completar o tamanho da pena que eu peguei. Quer dizer, você foi condenado. Eu fui condenado a 1 ano. E faltavam 11 dias para poder completar 1 ano. Você veja, eu era um cara de vida legal, com trabalho certo, carteira assinada, frequentando a universidade, com notas boas e frequência regular na universidade. Entendeu? Então, podia me fazer, como é que chama? Uma intimação oficial ou até o que eles fizeram com o Lula, como é que chama? Um negócio coercitivo. Vamos levar ele lá. Não precisava, eu estava todo legal, não tinha a menor... Mas a conjuntura da época era a seguinte: as Forças Armadas revelou nesse momento uma cisão bastante forte entre aqueles que queriam seguir Silvio Frota, que queriam seguir o caminho de mais 20 anos de ditadura, e aqueles que seguiam o Geisel, que achavam que era impossível. Não tinha mais como continuar. Estavam sofrendo uma derrota no terreno da economia e o crescimento do movimento popular. Então, a minha própria prisão foi um exemplo de como alavancou a luta pela liberdade, pela democracia. A prisão, as torturas ajudaram uma campanha nacional. Eu estava dizendo, São Paulo veio com 35 mil assinaturas. Abaixo-assinado de Costa Rica, são Estados Unidos, Europa, África, vários documentos de lugares diferentes pedindo a minha liberdade. Então, mudaram o chefe do inquérito, o auditor foi transferido para Amazonas, o chefe da Polícia Militar, da Polícia Federal, foi transferido para Uruguaiana. Então, quer dizer, o laudo do IML mostra que eu fui torturado, então não tinha como admitir que aquela polícia que estava desmoralizada, dizendo uma coisa, a sociedade civil dizendo outra, provando outra, estava encurralado. Então, essa truculência teve um mérito. Qual foi? Contribuir pela luta, pela anistia e pelas liberdades democráticas.
contribuiu bastante pela luta pela anistia. Você fez uma pergunta, eu já me esqueci qual foi. Não, eu tinha perguntado se você já tinha reconhecido em alguma pessoa um antigo torturador seu. Se você já viu na televisão, Eu numa estava entrevista, saindo de não? um dentista, eu fui a um dentista faz uns 10 anos, e na saída, na descida, do primeiro andar para o térreo, aqui na Boa Vista, eu me deparei com o meu principal torturador, o Marcelo, chamava-se Marcelo. E então, ele passou por mim, ele me olhou, eu olhei para ele, era subindo, descendo, foi muito rápido, ele vinha subindo e eu estava descendo. Eu identifiquei ele e ele me identificou. Nem ele falou nada, nem eu falei. Ele devia ser o cliente, o próximo cliente. Eu estava saindo e era o último que estava faltando. Olha, eu não sou de desejar mal a Depois ninguém, eu né? Mas voltei a esse dentista para dizer a ele que esse cara era um torturador. Ele tinha a ficha dele eu, lá. eu espero que o dentista tenha esquecido de aplicar anestesia nesse rapaz, para ele sentir na pele o que sofreu um pouquinho. Ah, rapaz, que danado. Quer dizer que ele. Mas ele percebeu você, ele reconheceu, Ele não me é? reconheceu, ele me identificou. Ele olhou para mim e eu olhei para ele, meus olhos não acusou, ele sentiu que estava. Sendo Mas reconhecido, eu né? tenho, diante disso, a minha opinião é de que, de fato, os torturadores, os que assassinaram Manuel Lisboa, Manuel Aleixo, Amaro Luiz de Carvalho, Amaro Félix, que são mais ligados a mim, mas que assassinaram também o Padre Henrique, assassinaram mais de 300 compatriotas na resistência urbana, e mais os camponeses, e mais os indígenas, que chegam perto de 10 mil pessoas. A forma de vingar essa truculência é transformando o ódio, a raiva, em energia revolucionária, para trabalhar e organizar o povo, para pôr fim a esse sistema. Porque se não fosse eles, não ia faltar um serviçal para cumprir esse papel, como na Inquisição, na Idade Média, teve isso. Então, a única forma de vingar os nossos companheiros que foram torturados e assassinados é fazer um fecundo trabalho de politização, de conscientização e organização. Elevar o nível cada vez mais do nosso povo, do ponto de vista da organização política, para que a gente possa celebrar o fim de um regime que está podre, mas não reconhece que está morto, que é o capitalismo, e surgir a nova sociedade com o novo homem, a nova mulher, aonde não exista a brutal desigualdade que existe no capitalismo. E, portanto, que não exista mais essa figura do Estado, da polícia, e que se construa a sociedade comunista, onde os trabalhadores se organizarão livremente para produzir e distribuir a produção, sem a figura do Estado, como previu Karl Marx. Rajá, vê bem, nós atravessamos um período, já se completam 60 anos do golpe de 64, que é uma marca interessante. O Brasil como um todo está realizando um conjunto enorme de atividades que lembram a passagem daquela data. Um conjunto enorme, da qual faz parte, inclusive, essa nossa série, aqui no canal Arte Agora. Eu queria que você comentasse um pouco, à luz do que você já viu e já viveu, o que é que nós estamos vivendo no Brasil hoje, hoje, não só no Brasil, mas também com essa efervescência da extrema-direita por todo o mundo. Eu queria que você apreciasse isso para que a gente pudesse usar como uma espécie de alerta para a sociedade brasileira e mundial. Veja, a crise que nós vivemos hoje já é vista e percebida pela grande parte da população do mundo. Nós sempre, nesse regime capitalista, vimos guerra, mas nunca vimos uma guerra tão afrontosa, virtual, você assistindo na hora do acontecimento, das famílias que estão em casa, às vezes rezando ou se alimentando, e despejam uma tonelada de bomba sobre seu teto e todos falecem. Famílias inteiras. Então, essa guerra do Estado sionista, fascista de Israel, com esse Estado, também nazifascista dos Estados Unidos, contra o povo palestino, é uma guerra de agressão, é uma guerra para anexar o território palestino a Israel. É uma guerra
que, como já se disse, é um genocídio. E essa é uma coisa de causar realmente espécie, você não vê a indignação da população. A Guerra do Vietnã gerou canções, movimentos, não tinha uma rua desse país e dos países lá fora que não tivesse abaixo o imperialismo, viva a resistência do Vietnã. Eu me lembro de Jean Baez, uma famosa cantora dos Estados Unidos, foi fazer um show para a resistência Vietcong, porque o Frank Sinatra foi cantar nas fileiras dos soldados lá dos Estados Unidos, lá no Vietnã. E ela, em resposta, uma jovem, quase uma adolescente ainda, Jean Baez, foi cantar para os Vietcong. Quase não voltava para o seu país, teve que ir para a França, deu uma entrevista nos Estados, lá na França, em Paris, que o que ela estava fazendo era um ato de liberdade, e se os Estados Unidos têm liberdade, ela volta. Se não tiver liberdade, pode prender. O marido dela estava preso porque se recusou a ir para a guerra do Vietnã. Ficou preso. E ela fez uma canção, número tal, que era o número da célula do marido que estava preso. É uma canção libertária. Eu acho que esse momento existe que os artistas do mundo inteiro, os homens livres do mundo inteiro, se unam, deem as mãos para cessar essa guerra genocida contra o povo da Palestina. A guerra contra o povo da Ucrânia. Porque ali é uma guerra dos Estados Unidos com a Rússia, da OTAN e dos Estados Unidos com a Rússia. O que é que tem o povo da Ucrânia sofrer já com mais de 13 mil compatriotas a esse lado, fora refugiados? Não tem sentido os orçamentos maiores do mundo serem consagrados, a maior parte, às ações bélicas. Os Estados Unidos têm 2% do PIB. As Forças Armadas do Brasil pediram ano passado, em 2023, para que se aprove uma PEC que determine que 2% do PIB brasileiro é para as Forças Armadas. Mas onde é que chegamos? Para quê? Qual é a guerra que essas Forças Armadas estão fazendo? O ministério que tem uma maior verba, que é o da saúde, é 1,6% do PIB. O da educação é 1,3%. Por que 2% para essas Forças Armadas que não fazem outra coisa senão crimes como esse que nós temos 10 mil mortos e desaparecidos no nosso país, sem ter uma guerra dentro do país? Então, as Forças Armadas se transformaram na milícia do grande capital, numa organização criminosa do grande capital. E é para isso que quer que o povo brasileiro, que o Congresso aprove que 2% do PIB vai para essa gente. Fazer o quê? Só cometem injustiças, luxos e mais luxos, salários exorbitantes. Então, essa crise que o Brasil e o mundo vive vamos dizer assim, a véspera do auge da crise sistêmica do capitalismo no mundo. Não tem como classificar isso de outra maneira. Você chegou num momento em que as técnicas, o desenvolvimento tecnológico, as formas de produção, de abastecimento, já é suficiente com o que tem produzido na Terra para não ter ninguém passando fome. E de 8 bilhões de seres humanos, 2/3 passam fome. Saciado tem 1/3. Portanto, quer dizer, faz parte de você ver uma figura execrável como Bolsonaro, como esse da Argentina, tornar-se presidente só numa conjuntura como essa. Tem um livro do famoso psicanalista Zé Ninguém, que explica o fenômeno das massas da Alemanha ter apoiado Hitler, o nazifascismo. Quer dizer, o embrutecimento das massas pela propaganda política dos monopólios. 10, 12 homens do mundo, os mais ricos do mundo, detêm orçamento, recursos em suas mãos
que centenas de países não têm juntos. Que sistema é esse? Cujo filé da arrecadação tem que ser gasto matando ser humano, produzindo armamento. Aí eu me sintonizo com o profeta Isaías, que dizia que esperava um tempo, lutava por um tempo, foi perseguido a vida inteira, os profetas foram assim, em que todos pudessem pastar junto, até mesmo os que fosse a exemplo de um cordeiro e de um lobo, e que as espadas fossem levadas ao forno para produzir tratores e modificar a agricultura. Você imagina se esses recursos que são gastos com ogiva nuclear, com armamento, fossem gastos para modernizar a agricultura do mundo, o acesso à educação por todos, à educação superior. Você chega em Cuba ou na Coreia, como eu também tive, não há quem não tenha um curso superior, não há quem não tenha um curso superior, não falam outra língua. E essas pessoas não têm propriedades em seu nome. Seus contemporâneos e conterrâneos não têm propriedade em seus nomes. E elas são felizes. E só não são mais ainda pelo bloqueio imperialista a esses dois países. Cuba sofre um criminoso bloqueio econômico, financeiro, comercial, em todas as áreas. O país que negociar com Cuba é retaliado, é punido. O navio que levar a mercadoria passa 6 meses sem poder chegar num porto estadunidense. Financiam o Biden, que é do Partido Democrata, no seu primeiro orçamento, 40 bilhões. Não estou chutando, eu li no orçamento. 40 bilhões para defender a democracia em Cuba. A rubrica é essa. 40 bilhões do orçamento dos Estados Unidos foi destinado para defender a democracia em Cuba. Financiamento da contra-revolução. Portanto, eu creio que o mundo será melhor na medida que o capitalismo seja substituído pela sociedade socialista. Todas as grandes propriedades que produzem mercadorias, que produzem serviços, devem ser de propriedade coletiva, propriedade da sociedade. E a sociedade que organiza a produção e a distribuição de maneira a beneficiar a todos. Todos trabalhando e todos vivendo em paz. Esse é o mundo pelo qual tenho trabalhado e morrerei de felicidade se alcançar, e se não alcançar, os outros que vêm à frente vão fazer, vão conseguir. É inevitável, é inexorável, não tem como prorrogar esse sistema. Quanto mais ele vive, mais aumenta o fosso entre os ricos e os pobres, e mais aumenta a miséria, o assalto, a falta da paz. Não tem paz. Os Estados Unidos não tem paz. A população não vive em paz. Você vai no bairro pobre, é uma guerra permanente. Não tem um país em guerra, que são mais de 12, que não tem os Estados Unidos atrás daquela guerra, com dinheiro do povo americano. Por isso, tem 10% da população dos Estados Unidos que depende do sopão da prefeitura de Nova York. Estou falando de 10% da população de Nova York depende do sopão da prefeitura. Gente que mora debaixo dos viadutos, que mora dentro de um carro, trabalha durante o dia, vendeu a casa, perdeu a casa e mora dentro de um carro. Então, isso não é o mundo digno da vida humana. Tem que mudar esse mundo. Não vejo outro caminho. Eu acho que todos nós temos que reconhecer que é preciso aumentar a união e a organização do povo brasileiro, especialmente nesse momento que se completa 60 anos do famigerado golpe que permitiu o alongamento de 21 anos de ditadura, a implantação da ditadura, em que possamos celebrar a vida heróica daqueles mortos, dos nossos mortos, e repelir, reivindicar, exigir a punição dos golpistas e torturadores de ontem e de hoje, e instalar a verdadeira Comissão da Verdade para apurar o genocídio dos povos originários, dos africanos e descendentes afro-brasileiros,
do golpe de 64, dos crimes da periferia, da segregação nas prisões, e assim a gente possa fazer, de fato, um Brasil dos nossos sonhos, digno da vida humana, e que seja no mundo inteiro. Nós não temos como viver em paz. O João Gilberto dizia que a gente não pode ser feliz sozinho. Pois bem, nem sozinho enquanto pessoa, nem sozinho enquanto um povo. Você olha para a televisão, companheiro, dá tristeza, você vê o noticiário sobre a Palestina, aquele povo, o sofrimento, o Haiti, como é que perto de nós, no nosso continente. Na África, você vê, quer dizer, os recursos, minérios raros sendo disputados pelas potências imperialistas e o povo passando fome, como no nosso país. Então, portanto, eu só tenho razões para considerar que foi justa a minha opção. Não tenho o que reclamar do que sofri, pelo contrário, é um aprendizado incomum. Eu não teria a experiência que tenho hoje se não tivesse vivido tudo o que eu vivi. E não tenho. E me orgulho das amizades que tive, de ter conhecido Noel, trabalhado com ele, uma pessoa extremamente amiga, humana, de ter conhecido Manuel Lisboa, trabalhado com ele, extremamente humana, extremamente humilde, culto, e viver em casas de taipa no campo, morando grande parte do seu tempo na zona canavieira, de uma família de empresários. Seus pais são donos da Ambev lá no estado de Alagoas. E fez essa opção. Quer dizer, ele viu, projetou o tempo futuro. Quer dizer, um homem que adiantou-se no tempo. Aquele tempo que todos trabalharão e desfrutarão do seu trabalho. E não como se vive hoje. Você já pensou o que é você morar léguas, para pegar uma linguagem antiga, que são quilômetros da periferia, do centro da cidade, pegar 2 horas de um ônibus, parecendo uma sardinha, 2 horas para voltar, 4 horas, um expediente. São 3 expedientes. Teve que trabalhar. Chega em casa cansado, tem que preparar a alimentação, a roupa, ajudar a preparar os filhos para ir para a escola com a. E muitas mães fazem isso sem ter pai, sem ter o companheiro, o parceiro. Faz com seus filhos. Então, eu acho que essa crise que está aí é um grito. É um grito desses que não tem como não ouvir acerca das injustiças do mundo. Você sente também que a própria natureza está gritando com essa invasão do ecossistema, a destruição das condições de vida do planeta. Então, no meio de uma situação como essa, você não fazer a rememoração do que foi 64, você não fazer a dissecação, a análise do que foi aquela intervenção que interrompeu uma marcha de um povo pobre que começava a despertar para os seus direitos, a massa do campo, da cidade, dos jovens. Sofreu um golpe exatamente para impedir a sua caminhada. Então, tudo isso nós temos que trazer para essa nova geração que está iniciando sua vida. E, portanto, não devemos seguir o conselho do nosso presidente, que nós elegemos, eu, você, votamos nele, e que disse que falar sobre isso é remoer, e que isso deve deixar isso para a história, que isso já passou, está preocupado com o golpe de 8 de janeiro de 2023. Só houve o golpe de 8 de janeiro porque não foi punido o golpe de 1º de abril de 64. A impunidade leva as pessoas a voltar a fazer o crime. Então, nós queremos exatamente despertar na consciência de todos a necessidade de discutir, de conversar, de analisar, fazer roda de diálogo em tudo que for lugar sobre o que foi aquele famigerado golpe militar. Eu acho, Alexandre, que nós tivemos um prejuízo de 50 anos, durou 21 anos, mas 50 anos de atraso na história do nosso país, na economia do nosso país, na educação do nosso país. É isso. Nós temos que recuperar esse tempo perdido. E nós temos esse direito. Se o presidente não está
em condições, está amarrado com esses compromissos, com essa pressão das Forças Armadas, do Centrão, nós não estamos. Nesse 1º de abril, às 15h30, eu convido você, Alexandre, e todos os seus telespectadores, para estarmos juntos na Praça Padre Henrique, na Calçada da História, ao lado do monumento Tortura Nunca Mais, para uma marcha, que nós estamos chamando Marcha Silenciosa, vai ter em São Paulo, Bahia, Pernambuco, Paraná, em vários estados, no Rio, vai ser a marcha saindo do Rio até Juiz de Fora, no tempo reverso que foi feito para dar o golpe, vai sair uma marcha do Rio de Janeiro para em Petrópolis, onde foi a Casa da Morte, para registrar esse crime, e segue até Juiz de Fora, com gente do Brasil todo, com representação. Então, nós estaremos aqui na Rua da Aurora para fazer esse deslocamento. Paramos na Assembleia Legislativa às 17h, às 5h, para uma sessão solene convocada pelo Valdemar Borges. Vamos fortalecer esse ato, essa sessão, e, em seguida, vamos para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Municipal, para outra sessão solene às 19h, às 17h e às 19h da Câmara Municipal, convocada por Liana Cine, para manifestar solidariedade à Messa de Albuquerque e todas as vítimas, todos aqueles que foram massacrados pela ditadura, onde será homenageado os sobreviventes também. E no dia 3 de abril, vai ter na Câmara Municipal uma sessão solene também, convocada pela vereadora Cida Pedrosa, para homenagear os mortos, e um familiar de cada uma dessas famílias lá estarão. Já temos 2 parentes de Manuel Lisboa segurados de Maceió para cá, para estarem presentes, e aos que foram presos, que estão vivos, lá estaremos para receber, dizer, uma homenagem, uma comenda, não sei, uma medalha, alguma... É uma ação que a Câmara, que essa vereadora, corretamente, para registrar esse momento histórico, convocou, e nós vamos fortalecer. Então, esse é o nosso sentimento em relação a essa situação, a essa conjuntura e esse momento que nós estamos vivendo. Nós acabamos de ouvir o depoimento de Edivaldo Nunes Cajá. E, como eu falei, é um depoimento forte de alguém que viveu, de alguém que lutou e luta por um mundo melhor. Seria muito, muito, muito tranquilo se o exemplo de Cajá pudesse contaminar toda a juventude e todos os homens de boa vontade. Cajá, muito obrigado. E vamos lutar para que a memória seja mantida viva, que não se vai fazer, não se constrói um futuro esquecendo a história, especialmente uma história tão negra, tão triste, tão obscura, tão tenebrosa como essa que nós vivemos nos anos de chumbo. Já, muito obrigado. Obrigado, um grande abraço. Bom, Cajá, então eu vou... Esse nosso programa deve começar a rodar no comecinho da próxima semana. No dia 1º, nós vamos ter no Canal Agora um debate com engenheiros que sofreram na pele. Serão o Francis Bogossian, que é o esposo o esposo da Idelgate Ângelo, que, por sua vez, é irmã do Stuart e filha da Zuzu. O Roberto Freire, que era um jovem, né? O Roberto Freire é engenheiro, presidente da Federação dos Sindicatos de Engenheiros, FICENGE, que era um jovem, era um garoto, como você, só que lá em Natal. Mas ele também levou também muita carreira. E esse primeiro evento vai ser uma coisa assim mais para a gente marcar exatamente. E depois, então, vamos começar a sessão de depoimentos, que são os programas, uma série. Amanhã eu devo entrevistar às 15h a Ivaniza Martins, a esposa do Franklin Martins, também teve uma história muito boa. E às 5h, a Idelgate Ângelo. E a gente fecha o circuito. E, naturalmente, ele não vai... Sim, e na sexta-feira à noite eu entrevisto o Manuel Moraes. Né? Enfim, Uma excelente programação. Bom, Cajá, muito obrigado. Até a próxima. E a saúde, como é que está?
Estou cuidando dela, está dando para o gasto. Eu vou. Rapaz, eu estou vendo, o seu físico aí tá bom, pô. Tá, de quem tá firme. 73 anos. Se não fosse as sequelas que eu tenho das torturas, tenho muito problema que você não vê, a Sim, polineuropatia e outras coisas que ficam como sequela, sei. mas está dando para o gasto, nós vamos trabalhar, eu só vou entrar de férias quando fechar a tampa do caixão. Cajá, até a próxima, Cajá. Um abraço para tu. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.